Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas no YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui novamente hoje para darmos prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho. Só para lembrar, nós estamos no volume 2 e hoje nós vamos analisar 2 capítulos. Um sobre a prisão de João Batista e outro sobre a saída de Jesus da Judéia. São capítulos curtos, por isso nosso vídeo de hoje é um pouco menor, justamente porque não daria para eu colocar mais um capítulo, porque o seguinte é justamente a respeito da mulher samaritana, que é um capítulo extenso e um capítulo intenso, se a gente pode falar dessa maneira. É bem profundo e eu acho que seria mais justo que a gente tentasse dar uma dedicação maior a ele. Então, por isso, na próxima semana a gente vai falar sobre a mulher samaritana, mas hoje a gente fica então com um vídeo um pouquinho mais curto, mas mesmo assim importante, porque é uma metáfora de fatos da história da vida de Jesus que nos tocam, que nos tangem de certa forma, na medida em que servem de metáfora, lembrando que Jesus é nosso modelo e guia, ou seja, a vida dele serve para nós como uma diretriz, como um roteiro. Então, isso por si só já é um motivo interessante para que a gente abra os olhos para o que vem agora, né? O que a gente vai ter agora de estudo. Pois bem, hoje nós começamos então falando sobre a prisão de João o Batista, supostamente primo de Jesus, e isso baseado em 3 evangelhos, né? Primeiro, vamos lá, em Marcos, no capítulo 14, versículos de 3 a 5, quando Marcos diz assim: Herodes, pois, prendera João, o algemara e pusera no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Olha aí, continuando. Porque João lhe havia dito, abre aspas, não te é lícito tê-la, fecha aspas. E embora Herodes quisesse matá-lo, temia o povo, porque este o tinha como profeta. Pois bem, esse é o primeiro evangelho. O segundo é o de Marcos, no capítulo 6, versículos de 17 a 20, quando Marcos diz assim: porque o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Abre parênteses. Pois Herodes se casara com ela, fecha parênteses. Porque João lhe dizia, abre aspas, não te é lícito ter a mulher de teu irmão, fecha aspas. E Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. E ao ouvi-lo, ficava muito admirado e o escutava com satisfação. Fechado o segundo evangelho, nós vamos para o terceiro, que é o de Lucas, no capítulo 3, versículos 19 e 20. Quando Lucas diz assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes fazia, acrescentou ainda sobre todas a de fazer encerrar a João no cárcere. Pois bem, maravilha. Então a gente vai agora para a análise que Pastorino nos traz. Ele diz o quê? Que os 3 evangelistas se preocupam em nos relatar a causa principal da prisão de João Batista. E aí Pastorino nos convida a revisitar a história para que a gente possa compreender melhor o que estava acontecendo ali. Primeiro é bom lembrar que Herodes o Grande, que era o pai dessa galera aí, por sua morte, deu a Judéia a Arquelau com o título de etnarca e legou
com o título de tetrarca, a Galileia a Herodes Antipas e também a Traconítide a Filipe. Mas, como disse Pastorino, o velho Herodes também teve uma segunda esposa, cujo nome era Mariana, e com ela teve um filho, que era Herodes Filipe, a quem nada ele deixou. Ele não deixou nada para Herodes Filipe. No entanto, este que é inicialmente Herodes, o primeiro, destinou sua sucessão no trono. E para que o governo ficasse em família, Herodes o Velho, ou seja, o pai, deu a sua própria neta Herodíades, que então tinha 3 ou 4 anos de idade mais ou menos, como esposa para Herodes Filipe, tio dela, porque Herodíades era filha do irmão dele, era filha de Aristóbulo, que Herodes o Grande tinha, aí no caso, com a primeira esposa de nome Mariana. É bom lembrar, né? E aí o que é que acontece? Mais tarde, mandou matar essa primeira esposa e também o filho Aristóbulo. Então, firmado isso aí, a gente percebe que Filipe, marido de Herodíades, nada tinha a ver com Filipe, tetrarca de Traconítide. Então, são 2 Filipes diferentes. Então, Herodes Antipas, bom político, para se garantir, justamente aí no apoio de Aretas IV, o rei árabe dos nabateus, desposou a filha desse rei árabe, no caso. Então, bem mais tarde, Herodes Antipas fez uma viagem para Roma, e nessa viagem ele visitou seu irmão Herodes Filipe, que foi justamente o deserdado que vivia ali como um simples cidadão fora da Palestina. Aí ele conheceu sua cunhada Herodíades, que já na época tinha cerca de 35 anos. E aí surgiu uma paixão violenta entre ambos. Nesse momento ficou estabelecido que ao voltar de Roma, após reassumir o governo da Galileia, Herodíades iria a seu encontro, para que assim eles pudessem viver juntos. E é justamente a ocasião em que Herodes Antipas repudiaria sua mulher, a filha de Aretas. E aí a filha de Aretas, veio, porém, a saber do que se tramava, e para evitar a humilhação do repúdio, ela foge. Ela escapa para Maqueros, e daí ela vai para a casa do pai. Aretas, então, jura vingar a honra da filha, e depois de algumas escaramuças, nas palavras de Pastorino, ele fez uma guerra aberta contra Herodes Antipas. Por seu lado, com essa união com Herodíades, que era, na verdade, sua sobrinha e cunhada, Herodes, então, causou um grande escândalo entre os judeus, justamente por constituir um adultério, conforme está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 14, e em Levítico, capítulo 18, versículo 20. Então, além também de um incesto, conforme Levítico, capítulo 18, versículo 15. Então, ao chegar, Herodíades trazia consigo sua filha, que se chamava Salomé, conforme diz o próprio Flávio Joséfo nas Antiguidades Judaicas. Pois bem, tudo acabou com aquela fragorosa derrota de Herodes Antipas diante do exército de Aretas no ano de 36. Então a guerra terminou com Herodes Antipas vencido. Então voltemos ao texto depois desses fatos. Herodes Antipas ficou aborrecido com a advertência que recebeu de João Batista a respeito desse escândalo que vinha de cima. Então ele mandou prender João Batista e colocou ele encarcerado e algemado.
E aí Flávio Joséfo, conforme a gente falou nas antiguidades judaicas, atribuiu a prisão de João a um motivo político, que seria a pregação do João Batista, que poderia levantar uma sedição aí dos israelitas para derrubar Herodes Antipas do trono. Só que aí é bom lembrar que essas razões alegadas por Flávio Joséfo confirmam o que o Evangelho traz, o que os evangelistas trazem, né? E completam as razões da violência do tratamento aí aplicado a João Batista. Dá para a gente justificar. Então, para se livrar de quem estava preocupando Herodes Antipas, o mais fácil seria fazê-lo morrer. Só que essa violência aí, na visão de Antipas, poderia acabar piorando a situação, transformando João em um mártir. Por quê? Porque o povo admirava João Batista como um profeta. E aí um profeta no melhor sentido da palavra, como um intérprete de Deus. Por quê? Porque João Batista não temia nada, inclusive chamava o soberano na chincha, se a gente pode falar assim, como se refere Marcos, né? Pessoalmente, né, coloca aí de uma forma interessante. E aí não se sabe se por acaso Herodes foi imprudente ou se João se colocou no caminho por onde passaria aí o tetrarca. Mas Marcos acrescenta ainda que Herodíades odiava João Batista. Então não ficava, por isso, né, satisfeita com apenas a simples prisão de João Batista. Herodíades queria a morte de João. E, como diz Pastorino, né, ela não perdoa. Ela tudo faz para conseguir seus desejos insaciáveis. E aí Herodes queria evitar a morte de João, mas na verdade tentava ali protegê-lo, né, levando ele como prisioneiro, justamente para onde quer que ele fosse, ele ia junto como prisioneiro, como uma carga preciosa, sempre ali diante das suas vistas. Ele queria tê-lo perto. Então ele se aproveitava da proximidade e ouvia ele com satisfação, ficando impressionado com as palavras do precursor de Jesus. Então a gente vê, como disse Pastorino, que o original, na verdade, na maioria dos manuscritos, traz a palavra epoiei, ou seja, fazia muitas coisas. E aí Pastorino, inclusive, vai trazer as letras gregas e coloca nas versões, na Vulgata, na versão siríaco, na versão armênia. E aí ele diz que os principais textos têm, na verdade, a palavra eporei, ou seja, que significa ficava impressionado, o que na verdade condiz com a sequência da narrativa. Seria uma melhor tradução na visão de Pastorino. Mas Lucas anota que essa, de prender o Batista, na verdade, foi mais uma das maldades que Herodes acrescentou às numerosas outras anteriores. Então tem esse detalhe aí trazido por Lucas como sendo mais uma. Então, assim, a animalidade que ainda é reinante nas criaturas humanas não mede consequências de seus atos. Então, para satisfazer os apetites, sacrifica tudo. Embora admirando o intelecto, que é iluminado justamente pelas verdades que ele chegam, né, aí simbolizado por João, é o intelecto iluminado, a animalidade humana prefere aprisionar esse intelecto para poder agir livremente. Assim a gente percebe que nós ainda com a nossa animalidade sabemos do caminho, mas a gente escolhe atalhos escusos, a gente isola a nossa própria compreensão, prontos a destruir para que não atrapalhe
Então, a gente vê que ainda hoje a criatura vai na igreja, vai no templo, vai no centro espírita, ouve as verdades, faz uma profissão de fé, toma a resolução de se melhorar como pessoa, de se aprimorar, mas ao chegar a ocasião que lhe atiça os sentidos, a criatura esmaga tudo que aprendeu e dá largas vazões aos instintos. E aí a gente vai prosseguindo para o capítulo seguinte, que se chama Jesus sai da Judeia. E é baseado no capítulo de Mateus, no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz assim, ó, Jesus, ao ouvir que João foi preso, partiu para a Galileia. E lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14, Marcos diz assim, ó, depois de João ser preso, Jesus foi para a Galileia. E o evangelista João, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele diz assim, ó, quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e mergulhava mais discípulos que João, abre parênteses, né? Embora Jesus mesmo não batizasse, melhor dizendo, né? Embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, fecha parênteses, deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Aí Pastorino vai comentar isso dizendo que os dois evangelhos sinóticos assinalam a partida de Jesus da Judeia, dando como motivo, conforme a gente vê lá em Mateus, ou como referência de tempo, conforme a gente vê lá em Marcos, a prisão de João Batista, seu primo, né? Já João, o evangelho místico de João, é mais minucioso, ele nos dá também outras razões. Jesus, na verdade, veio a saber que os fariseus começavam a se impressionar com o fato de que ia mais gente a Jesus do que as pessoas que iam a João, justamente para serem batizadas, para serem mergulhadas. E aí o evangelista vai frisar que Jesus pessoalmente não mergulhava, não era Jesus que batizava, eram apenas os seus discípulos. Então, tendo conhecimento do inquérito que os fariseus, na verdade, haviam realizado contra João, Jesus quis evitar o mesmo aborrecimento. E justamente por isso, ele abandona a Judeia e se refugia na Galileia, onde ele não correria perigo, justamente por estar distante das autoridades. Aí, à primeira vista, parece estranha essa atitude de Jesus ao saber da prisão de seu amigo, seu primo, João, né? Primo aí de segundo ou terceiro grau. Não se sabe ao certo, né? Mas ao invés de confortá-lo, Jesus, ao invés de se solidarizar com a sua desgraça, se a gente pode falar assim, ele se limita a escapar do teatro da luta. É uma atitude aí que jamais se esperaria de um mestre, de um rabi, de um messias. Mas penetrando aí o sentido simbólico, a gente compreende a lição. Aí Pastorino vai dizer que quando no terreno das exterioridades religiosas, simbolizado por Judeia, prendem a personalidade, que é João Batista, a individualidade, então, se retira para um jardim fechado, que é a Galileia, como a gente já viu antes, que significa a palavra Galileia, né? Onde a individualidade poderá agir à vontade sem nenhuma pressão externa. Então aí é bom lembrar que não existe autoridade civil, não existe autoridade militar, autoridade religiosa que possa penetrar no coração, que possa penetrar no pensamento. Mesmo na expressão de João, é preciso que a gente lembre o que? Quando começam a falar muito de nós ou de nossos trabalhos,
uma pequena reclusão para nos não deixarmos envolver pelo mundo é necessário. Então a gente precisa anotar aí o esclarecimento de João. Não era Jesus que mergulhava pessoalmente, porque a individualidade em si jamais se imiscui nos problemas da exterioridade. Muita coisa nós temos que deixar para os que ainda estão envolvidos aí pelas características da personalidade, conforme disse Pastorinho. Não devemos combatê-los. É bom lembrar, né, que Jesus deixou que seus discípulos mergulhassem o povo, ou seja, que os discípulos batizassem as pessoas. Cada nível com suas necessidades e cada nível também com suas atuações de acordo com sua própria sintonia vibratória. Ou seja, Jesus é um pedagogo, Jesus é didático, ele percebe quais são as reais necessidades de cada um. E ele aproveita a oportunidade do aprendizado. É essa a mensagem, na verdade, né? Quando a gente percebe, né, aquilo tudo que está sendo relatado, na verdade, acontece dentro de nós. Então, a gente vai gradativamente ampliando horizontes e percebendo, né, que cada ente dessa história, na verdade, representa algo dentro de mim. Então, a minha individualidade, a minha personalidade, as exterioridades religiosas, o jardim fechado da necessidade de uma reclusão temporária, tudo isso reflete algo que acontece em mim. Isso é extremamente rico. A gente precisa pegar a informação e trazer para o nosso dia a dia. Então, que a gente aprenda cada vez mais, que a gente cresça com esses aprendizados. E na semana que vem, a gente retorna com o nosso vídeo sobre a Samaritana. Convido às reflexões desse vídeo, que são também interessantíssimas. Um grande abraço, até semana que vem.